Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando ouvimos a palavra da Bíblia, ou então lemos a palavra, é Deus que fala conosco. Liturgia de 14 de fevereiro de 2022. Segunda-feira, dia dos santos. Cirilo e Metódico. Um monge e o outro bispo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Como são belos, sobre os montes os passos do que anuncia a paz, trazendo a boa nova e proclamando a salvação. Isaías 52, versículo 7, oração do dia. Ó Deus, pelos dois irmãos, Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos, dai-nos acolher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora às leituras, do dia, desta data. Temos a primeira leitura, início da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se alguém de vós Se há alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a conceda generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 119, versículos 67 e 68, 71 a 72, 75 a 76. Venha a mim o vosso amor e viverei. Repitamos. Venha a mim o vosso amor e viverei. Antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei. Venha a mim o vosso amor e viverei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Venha a mim o vosso amor e viverei. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi
vossa vontade. Venha a mim o vosso amor e viverei. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Venha a mim o vosso amor e viverei. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Venha a mim o vosso amor e viverei. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei. Repitamos: venha a mim o vosso amor e vivereis. Aclamação ao Santo Evangelho com um texto de João 14, versículo 6, que foi retirado para essa aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 11 ao 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É uma reflexão sobre o Evangelho. Por que esta geração pede um sinal? Nesta passagem do Evangelho, Jesus se mostra algo irritado com a permanente pressão dos fariseus, que, tentando pô-lo à prova, chegavam a cobrar dele um sinal do céu que avalizasse a sua autoridade. São João da Cruz afirma claramente que essa mania de pedir sinais a Deus e essa sede de visões e revelações são incompatíveis com os tempos da nova aliança em Jesus Cristo. O Santo do Carmelo diz que o hábito de fazer perguntas a Deus, como no tempo dos antigos profetas, se explica porque ainda não estavam bem assentados os fundamentos da fé, nem estabelecida a lei evangélica. Agora, porém, já estabelecida a fé em Cristo e a lei dos evangelhos, a lei evangélica, promulgada na era da graça, não há mais razão para perguntar daquele modo, nem aguardar as respostas e os oráculos de Deus como antigamente, porque ao dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma vez nessa palavra e nada mais tem para falar. Olha que reflexão importante. Quando se multiplicam as notícias de fenômenos solares ao lado de profecias de noites de trevas, manifesta-se claramente o estágio primitivo de uma fé que não chegou a amadurecer. O mesmo doutor ensina: se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia em uma insensatez, mas agravaria muito mais a Deus em não pôr os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Deus poderia responder-lhe desse modo, dizendo: se eu te falei já todas as coisas em minha palavra, que é meu Filho, e não tenho outra palavra a revelar ou responder que seja mais do que ele, põe os olhos só nele,
porque nele eu disse e revelei tudo. E nele acharás ainda mais o que pedes e desejas. Antes da revelação plena, na pessoa de Jesus Cristo, os antigos valiam-se de variados meios para discernir a vontade de Deus. Isto incluía o exame de vísceras de animais, o estudo dos astros e até mesmo uma espécie de jogo de azar, com pequenas pedras ou ossos de animais, que a Bíblia chama de Urim e Tumim. Um caso clássico na Bíblia foi a experiência de Gedeão, conforme está em Josué, capítulo 6, versículo 36 e seguintes, quando ele estendeu no terreno uma pele de carneiro, pedindo ao Senhor que o orvalho noturno caísse apenas sobre o velo, mas a terra em torno continuasse seca, como sinal de que Israel seria salvo por suas mãos. Mas interrogar-me agora e querer receber minhas respostas, como no Antigo Testamento, conclui São João da Cruz, seria de algum modo pedir novamente Cristo e mais fé. Tal pedido mostraria, portanto, a falta desta mesma fé já dada em Cristo. Certos grupos que se dizem cristãos, mas permanecem aferrados ao Velho Testamento, incorrem com frequência neste despropósito. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Quem confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Vamos agora ao santo do dia. Texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade entrando nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 14 de fevereiro é dia de São Cirilo e São Metódio, padroeiros da Europa, localização Macedônia. Metódio e Cirilo nasceram na Macedônia e foram irmãos unidos pelo sangue, pela fé, pela vocação apostólica. Metódio nasceu em 815 e Cirilo em 826. Metódio, ainda jovem, foi nomeado governador da província da Macedônia Inferior, onde estavam estabelecidos os eslavos. Cirilo, também ainda jovem, foi levado a estudar em Constantinopla, capital do então Império Bizantino, onde se formou. Mais tarde, lecionou filosofia e foi diplomata junto aos árabes. Com 38 anos, Metódio abandonou a carreira política e se tornou monge no mosteiro de Bósforo. Poucos anos depois, seu irmão Cirilo também entrou para a vida monástica. A missão apostólica dos dois irmãos começou em 861, quando foram enviados numa missão de conversão dos povos eslavos. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia, a missa, os rituais e ensinamentos cristãos. Assim o povo podia rezar, cantar e ler tudo em sua própria língua. Na época, os textos sagrados só existiam em grego ou latim, não podiam ser traduzidos. A iniciativa dos monges Cirilo e Metódio gerou conflito com outros monges. Muitos religiosos ficaram contra o trabalho de Metódio e Cirilo. Os dois foram então chamados a Roma, onde conseguiram o apoio do Papa Adriano II, que abençoou pessoalmente os livros litúrgicos escritos em língua eslava. Cirilo seria ordenado bispo, mas na viagem de volta de Roma acabou falecendo. O ano era 896 e Cirilo tinha apenas 42 anos de idade. Foi sepultado a 14 de fevereiro na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Metódio voltou para a missão e foi nomeado arcebispo de Panônia, com sede em Sírmio. Numa segunda viagem a Roma, em 885, acabou morrendo. Ambos foram proclamados patronos da Europa ao lado de São Bento, pelo Papa João Paulo II, em 1980. Reflexão.
São Cirilo e São Metódio nos mostram que o projeto de evangelização precisa de pessoas ousadas e criativas. O desejo de levar a mensagem de Jesus aos povos eslavos fez com que estes dois irmãos enfrentassem árduos desafios. Felizmente, a ousadia deles gerou frutos para o bem da igreja. Que o mesmo ardor missionário que alimentou a fé destes dois santos desperte nossa criatividade missionária para o bem do ser humano. Oração. Rezemos. Deus Pai de bondade, iluminados pelo ideal missionário de São Cirilo e São Metódio, sejamos também nós revestidos com a graça de levar aos homens e mulheres mais abandonados a mensagem de amor que brota do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, do aramaico para o português, significa vinde Senhor Jesus. Ou Maranata, pronúncia dos evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa, é a mesma tradução. Senhor, vem, vem Senhor. É a vinda de Jesus pela segunda vez, quando ele vai julgar a humanidade, é o juízo final, a parousia, o fim da história. Nós estamos aqui numa passagem transitória, provisória, efêmera pela terra. Somos vermes, indignos servos, somos pó. Temos que reconhecer isso e pedir perdão a Deus para que, no juízo final, Jesus nos dê a vida eterna, a felicidade em plenitude, o gozo eterno, quando viveremos para todos sempre como anjos, louvando ao Criador. Senhor, perdão pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo, pecados das omissões, dos pensamentos e dos atos. Perdão, Senhor.